Boa noite. Boeing com 239 pessoas a bordo desaparece e autoridades vietnamitas encontram rastros de combustível no mar da China. E carenagem de motor de avião da Gol se solta em pleno voo entre São Paulo e Rio de Janeiro, com 67 passageiros a bordo, obrigando o piloto a pousar em outro aeroporto. O Dia Internacional da Mulher é marcado por protestos no Brasil e no mundo. Tropas russas ficam mais agressivas e tensão na Crimeia cresce. Você vai ver também, um dia após o crime que chocou São Paulo, tentamos entender o que levou uma médica a matar o filho, a namorada e depois cometer suicídio em bairro de luxo na zona oeste. Veja tudo isso e muito mais no Jornal da Jota deste sábado. Está no ar. Aviões vietnamitas envolvidos nas buscas pelo Boeing da companhia aérea Malaysia Airlines, que desapareceu com 239 pessoas a bordo, identificaram rastros de combustível no mar da China Meridional, segundo uma autoridade militar vietnamita. O Boeing 777-200, no voo NH370, saiu de Kuala Lumpur às 13h40 no horário de Brasília e deveria chegar às 19h30, também horário de Brasília, de ontem, em Pequim. O avião teria perdido contato 2 horas após decolar, segundo a empresa. Há pouco, a Força Aérea do Vietnã divulgou esta foto que mostra o rastro do combustível ao sul do Mar da China. As manchas estão espalhadas por 25 quilômetros. No aeroporto de Pequim, no topo do painel em letras vermelhas, a informação de que o avião não havia chegado. Quem aguardava parentes e amigos do voo MH370 foi instruído para seguir para um hotel, onde o clima era de medo e apreensão. O avião, um Boeing 777-200, decolou à 00h41 de sexta-feira de Kuala Lumpur, capital da Malásia, com destino à capital chinesa, onde deveria ter pousado às 6h30 da manhã, horário local. Sumiu dos radares cerca de 2 horas depois, quando voava em altitude e velocidade de cruzeiro. O último contato foi quando o jato estava a cerca de 220 quilômetros do norte da Malásia, sobre o Golfo da Tailândia, chegando ao sul do Vietnã. A bordo, 227 passageiros e 12 tripulantes. O ministro dos Transportes da Malásia negou 2 informações que circularam durante este sábado, de que houve um pouso na cidade chinesa de Nam Minh e de que destroços foram encontrados no litoral do Vietnã. A Malaysian Airlines é considerada uma das principais companhias aéreas daqui da Ásia, com um histórico de poucos acidentes nos seus quase 70 anos de existência, assim como o próprio Boeing 777, tido como um dos aviões mais seguros do mundo. Equipes de resgate da Malásia, da China e do Vietnã participam das buscas. A Malaysia Airlines, empresa responsável e dona do Boeing 777, disse que prefere acreditar que o voo ainda está desaparecido do que acreditar que ele caiu no mar. Por enquanto, são essas as informações que nós temos. E aqui no Brasil, um voo da Gol que saiu do aeroporto de Cumbica, em São Paulo, com destino ao aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, teve que fazer um pouso no aeroporto do Galeão, depois que a carenagem, a peça que cobre o motor da aeronave, se soltou
durante o voo. Segundo a Gol, o Boeing 737-800, que transportava 67 passageiros, pousou normalmente. A carenagem é a estrutura que recobre peças de aeronaves, motocicletas ou automóveis para protegê-las do vento e da chuva. A Força Aérea Brasileira confirmou que houve barulho a bordo e que foi constatada a formação de gelo nos motores. A Gol divulgou uma nota dizendo que todos os passageiros estão bem, dizendo ainda que a aeronave passará por manutenção e inspeção da companhia para apuração do ocorrido. E falamos agora do Dia Internacional da Mulher, que é comemorado hoje. Emissoras de televisão e rádio estão prestando homenagem às mulheres. Fizeram protestos pedindo o fim do preconceito e pedindo a paz. Laço ajuda a espantar aquela preguiça num dia de folga com chuva, mas serve principalmente para chamar a atenção dessa causa, pedir igualdade e respeito. Fomos às ruas e conquistamos o direito a ser votado. Também, nós podemos sim ser candidatos, entretanto somos minoria absoluta em todos os poderes constituídos da nossa nação. A bandeira que une todas elas é a luta pelo fim da violência contra a mulher. O grupo da marca veio hoje aqui à região do Comércio Popular da 25 de março para entregar 12 mil rosas. Um gesto simples, mas cheio de significado. A flor não é só uma homenagem às mulheres. Quem entrega a rosa passa para frente uma mensagem de paz, de respeito e de amor. Eu não quero que aconteça com a minha filha. Eu tenho sobrinhos, 6 sobrinhos. Eu não quero que aconteça, entendeu? Em Belo Horizonte, representantes de movimentos populares também foram às ruas para pedir o fim da violência contra as mulheres. Em Cuiabá, elas pediram mais mamógrafos e rapidez nos exames para o diagnóstico do câncer de mama. Em Goiânia, as mulheres aprenderam a fazer o autoexame e ganharam massagens relaxantes. Em Fortaleza, teve distribuição de preservativos femininos e testes de HIV. Uma manifestação em Curitiba pediu o fim do preconceito contra as mulheres homossexuais. E na Ucrânia, mulheres foram às ruas nesse 8 de março para protestar contra o preconceito e foram também pedir pela paz. Com faixas e bandeiras, elas também ocuparam a frente do parlamento local. Durante o protesto, um comboio militar passou pelo grupo e acirrou os ânimos. Desde a queda do governo, que era aliado da Rússia, a tensão cresceu no país. Hoje, ucranianos acusaram tropas russas de atacar um posto de vigilância na Crimeia. Um avião ucraniano de patrulha foi alvejado ao sobrevoar a Crimeia, que está sob controle russo. Nenhum dos 3 tripulantes da aeronave se feriu. E falando sobre o assunto, a tensão na Crimeia voltou a crescer neste sábado, depois de discussões durante a madrugada entre tropas russas e soldados ucranianos. O chanceler da Rússia disse que o governo interino da Ucrânia recebe ordem de extremistas. Lavrov também advertiu os Estados Unidos a não tomar medidas precipitadas e imprudentes em resposta à crise na ex-República Soviética. Falando ao telefone com o secretário de Estado americano John Kerry, o chanceler russo advertiu que impor sanções contra Moscou prejudicaria o próprio governo americano. Em Kiev, o ministro interino das Relações Exteriores da Ucrânia disse hoje que o país nunca vai desistir da Crimeia e que fará todo o possível para resolver a crise de forma pacífica. O chanceler ucraniano pediu a Moscou que ajude a garantir uma missão de observadores estrangeiros na Crimeia. Na quinta-feira, o Parlamento da República Autônoma anunciou a convocação de um referendo no próximo dia 16 sobre o status da região. O parlamento russo se comprometeu a apoiar a Crimeia caso os eleitores decidam que a região deve voltar a fazer parte da Rússia. A situação realmente muito crítica aí na Ucrânia, realmente situação que realmente merece muita atenção do mundo inteiro, né? Porque realmente uma guerra está se tornando aí, está se fortalecendo a cada dia mais aí na Ucrânia, né? Ninguém quer ceder, nem a Rússia,
nem tão quanto a Ucrânia. Mas esperamos que a situação aí volte a se tornar mais tranquila, né? Mas por enquanto a Crimeia está nesse jogo entre Rússia e Ucrânia. E um dia após o crime que chocou São Paulo, nós ainda estamos tentando entender o que levou uma médica pediatra a matar a nora, o filho e depois cometer suicídio em um bairro nobre da Zona Oeste. O boletim de ocorrência feito aponta o caso como homicídio e suicídio. Os enterros de mãe, filho e namorada serão hoje. 38 que foi encontrado no apartamento, esse revólver não tem registro, portanto os policiais vão ter que fazer um trabalho de investigação para descobrir a origem, a procedência dessa arma. E o depoimento do marido da médica, dado ontem à noite aqui à polícia, não ajuda muito nesse sentido, porque ele disse desconhecer, ter ficado surpreso e chocado, é lógico, com esse fato. Ele disse que não era do conhecimento nem dele nem da família de que a médica tinha uma arma dentro de casa. Além dele, a polícia ouviu ontem a empregada doméstica, que ouviu os primeiros disparos e depois chamou a polícia, e pretende ouvir ainda hoje, amanhã ou segunda-feira, o psiquiatra que atendia a médica que sofria de depressão. A polícia entende que ele pode ajudar a esclarecer a motivação do crime. A principal suspeita é que a médica tenha matado a namorada, o filho e depois se suicidado. Veja na reportagem. Elaine Moreira Munhoz tinha 56 anos e trabalhava na UBS do Alto de Pinheiros. Esse médico trabalhou com ela nos últimos 9 anos. Profissional muito competente, muito querida por todos os colegas, pelos pacientes. Uma grande perda para todos nós. A polícia suspeita que Elaine tenha se suicidado depois de matar o filho e a namorada neste apartamento que fica no 2º andar de um prédio de alto padrão na Vila Leopoldina. Mariana Marques Rodella e Giuliano Landini tinham 25 anos e estudavam medicina. Segundo a investigação, o rapaz passeava com o cachorro na rua pela manhã e a médica estava em casa com a namorada do filho. Quando ele chegou no apartamento, viu a namorada baleada no quarto. Ele gritou não para a mãe e a médica atirou no filho, na sala. Depois ela se trancou no quarto e se matou. A empregada da família disse à polícia que saiu do apartamento assim que ouviu os disparos. Ela voltou minutos depois e encontrou o corpo de Giuliano caído na sala. A perícia encontrou 8 cápsulas deflagradas e um revólver junto ao corpo de Elaine. E também diversos bilhetes, supostamente escritos pela médica. Existem frases dispersas em uma série de papéis que a gente aprendeu. Vamos verificar se existe a possibilidade de ter alguma conclusão com essas frases. Ela estava fazendo tratamento, ela estava com uma certa depressão, então talvez seja o motivo que desencadeou esse tipo de comportamento. Quem conhecia a família ficou chocado. Olha, nunca vi nenhuma briga, nunca ouvi, uma família exemplar. Eu acho que se realmente houve alguma coisa, foi um acidente. O ML liberou os corpos durante a madrugada e cada um seguiu para locais diferentes. As duas vítimas, Elaine Moreira Munhoz e o filho dela, o estudante de medicina Giuliano Munhoz Landini, vão ser enterrados às 5 da tarde no cemitério do Morumbi, aqui na capital. Já o corpo da namorada de Giuliano, a Mariana Marques Rodella, vai ser enterrado no interior do estado, em local e horário não informados. A família não permitiu a presença da imprensa. As chuvas estão castigando a região norte do país. Em Manaus, 2 pessoas morreram devido aos fortes temporais na região. Aqui em São Paulo, um homem morreu em Itapecerica da Serra ontem, também durante aquele temporal que deixou ruas e avenidas alagadas e semáforos quebrados. E aqui em São Paulo, o nível do sistema Cantareira cresceu após as chuvas de ontem, felizmente, e voltou a registrar 16% da capacidade, embora esteja ainda em uma situação realmente de preocupação. Mas esperamos que esse nível continue sempre a subir e não a baixar, né? O nível chegou a 15,8%, realmente um nível menor registrado na história. E vamos ver agora como deve ficar o tempo em todo o país. Uma massa de ar seco vai ganhar força pelo sul do país, sul de Mato Grosso do Sul e interior de São Paulo neste domingo.
Uma frente fria se afasta do sudeste e a instabilidade diminui. No Rio de Janeiro, o sol reaparece, mas sempre entre muitas nuvens, e ainda há condições para algumas pancadas de chuva. Em geral, a chuva diminui no estado. Na Grande São Paulo, o dia será típico de verão, com muito sol, calor e pancadas de chuva entre a tarde e a noite, rápidas e isoladas. Já entre o oeste de Minas Gerais e o sul do Pará, há alerta para temporais e a situação segue bastante complicada. Entre o norte do Ceará e o norte do Espírito Santo, o sol brilha forte e não chove, assim como no norte de Roraima. A mínima prevista para São Paulo é de 18 graus e 23 graus em Salvador. A máxima prevista para o Rio de Janeiro é de 32 graus, 30 graus em Salvador e 33 graus em Manaus. O Jornal da Jota fica por aqui. Uma ótima noite para você. Obrigado pela audiência. Excelente dia. E é claro, um ótimo dia